Fala pessoal, quem fala com vocês é Thiago Ferreira. Estamos aqui participando, começando na verdade, né, o nosso primeiro Papo Reto, né, o nosso podcast aí do Intimus Movement, que é a galera ali da juventude da Igreja Peniel, aqui de Rondônia, Rolim de Moura, no interior do interior, é nós, viu? Estamos aí. E hoje, né, nós já vamos começar já com chave de ouro, já chegando, né? Nós vamos falar de um tema muito, né, atual, né? E Sim. pertinente, né, para o momento, né, que é a respeito aí dessa guerra, né, a respeito da Rússia, Ucrânia, né, e a gente vê assim um monte de gente meio com medo, né, será que são os Vai rumores acabar o mundo. será que é os rumores de guerra aí que tanto que a Bíblia fala, né? É, então, comigo aqui está, né, o nosso primeiro visitante aqui, Robson Prado. Ele é o pastor, ele é um dos pastores ali na Igreja Peniel, ali na igreja, o pastor da igreja local ali, junto com o pastor Ricardo, né? Tá junto ali com o pastor Paulo Edson, né? A turma toda. Inclusive, mandar meu abraço aí pro pastor Ricardo, né? Pastor, olha, nós estamos fazendo um podcast, viu? Eu esqueci de te avisar. Eu avisei pra ele que eu ia participar, ele tá sabendo. Então ainda bem que você falou com ele. Que maravilha. Pois é, o pastor Robson tá aqui, né? Nós vamos debater alguma coisa aí. Ele que é santista, né? Com certeza. O Santos tem mundial? Só pra saber. Porque Tem dois, com tem certeza. dois? Senão você vai passar vergonha aqui, né? Coitado dos palmeirenses, né? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Eu sou torcedor, mas torcedor sei lá, eu torço pro time, mas eu não sei quem que joga. Eu não sei nem pra quem que você torce. Eu sou corintiano, cara. Ó, sofredor. Tá louco, timão da gota. Só que eu não faço ideia quem que é o jogador dele, né? Eu vejo lá vocês antenados lá no grupo lá do esporte, lá falando do nome dos caras. Eu falei, rapaz, eu não faço ideia quem que é esses homens. Mas hoje o futebol tá um pouco ofuscado com o tema, né? Futebol com relação ao que está acontecendo no mundo aí, essa guerra da Ucrânia tem roubado os holofotes, né? De bem dizer quase tudo. E nem só o futebol, mas o próprio Covid, né? Que tá sempre em alta. A gente não escuta mais falar nada sobre nada Covid. de Covid, agora é só... Esqueceu agora, né? Parou de dar manchete o Covid, né? Agora é a guerra, infelizmente, na Rússia. A guerra na Ucrânia e na Rússia. Muito bem. Então iniciando, né, galera, esse primeiro assunto, né? Vamos falar primeiro da questão geopolítica, né? Que é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E eu queria já ouvir já do Robson a respeito disso, né? Um pouco de, né, o que é, né? O porquê que está acontecendo essa guerra, né? Sei lá, é só um país que quis invadir o outro? Pois é, o porquê está acontecendo, né? De fato, acho que ninguém sabe, só na cabeça do Vladimir Putin mesmo que vai ter a resposta exata para essa sua pergunta, né? Nós temos vários indícios que nos mostram, dá um direcionamento, né, para a gente conjecturar aqui, bater um papo e trabalhar sobre esses assuntos, né? Antes de falar o porquê, eu acho interessante a gente entender que a Ucrânia e a Rússia, elas sempre foram muito ligadas historicamente, né? Isso eu acho interessante. Faziam parte ali, né? Da mesma... Assim, depois que acabou o Império, o Império Russo, né, que foi um dos maiores impérios que teve na Terra, né, depois que ele caiu ali em 1917, por causa da revolução que Lenin liderou, né, a Revolução Russa ali, depois da queda dele, logo alguns anos depois da queda do Império Russo, foi formada a União Soviética. A União Soviética, aquele bloco de países, né, que inclusive a Rússia e a Ucrânia faziam parte desse bloco. Juntos. Né, eram 15 países, né, a Rússia, a Ucrânia e mais 13 países. Eu no meu rascunho aqui, eu anotei aqui todos os países daquela região ali, né, Bielorrússia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Uzbequistão, Turcomenistão, enfim, todos aqueles países ali formaram um bloco soviético com ideologias marxistas, né, com uma visão de mundo baseado ali no socialismo, no comunismo e também uma força militar, né? Então assim, eles estavam unidos ali nesse mesmo
propósito, vamos dizer, né? Certo. E antigamente ainda, bem antes disso, se a gente for pegar lá, sei lá, eu nem lembro historicamente o ano que é exatamente, mas por volta de 1200 depois de Cristo aí, a gente vai ver que a própria Kiev, que hoje é capital da Rússia, ela foi a primeira capital... Não, desculpa. A Kiev, que é a capital da Ucrânia, que está sendo invadida, alvo dos exércitos russos, né? Ela foi a primeira capital da Rússia. Então é meio que os russos têm ali uma questão emocional ali com Kiev. Pois ali, é, então tanto os ucranianos, os russos e os bielorrussos meio que reivindicam ali a Ucrânia como sendo a origem da sua civilização, entendeu? Então tem laços muito fortes ali, né? Interessante. Então, assim, além de ter esses laços, né, que a gente vê Vladimir Putin sempre falando que ele considera Kiev como parte da Rússia. Então dá uma sensação dele não reconhecer a Ucrânia como um país independente, talvez. Não aceitou essa independência da Ucrânia ali, né? Exatamente. E, enfim, tem esse laço, né, histórico aí, cultural, muito, muito ligado, né? Depois que a União Soviética se desfez, né, em 1991, aí se tornaram independentes esses países, né? A ONU reconheceu também como países independentes, mas ali sempre houve uma disputa ali de território ali entre Rússia e Ucrânia, né? Se a gente vê num passado curto aí, em 2014... Então, desde que teve essa independência, né, no caso da Ucrânia, então eles sempre tiveram meio do final da dissolução da União Soviética, do bloco de nações que era a União tipo Soviética. Israel e a faixa de Gaza ali, né, aquela questão que, tipo assim, desde o início tem aquela briguinha, aquela guerra ali, né? Então, mas ali foi sempre assim, alvo de guerra mesmo, né, em Israel com a questão dos palestinos. Ali na União Soviética foram países que tomaram a decisão de se unirem e formar um bloco de nações. Mais ou menos como hoje os países europeus fizeram com a União Europeia. Sim. Né, mas assim, não no mesmo contexto político, porque cada país tem a sua soberania na União Europeia, tem o seu presidente, o seu primeiro-ministro, e por aí vai. Só que lá eles se uniram com um líder só, no caso, né? O primeiro líder lá foi Lenin, né, depois... Stalin sucedeu ele e por aí foi, né, o movimento soviético, né? Então, com a dissolução desse bloco soviético, a Ucrânia e a Rússia se separaram, cada um seguiu sua vida, né? Mas a gente vê, por exemplo, num passado recente, agora em 2014, a Rússia invadiu um pedaço da Ucrânia que chamava ali, conhecida como Crimeia, uma península no sul da Ucrânia, reivindicando aquele território para ele. Então sempre tem um problema ali entre essas nações ali, né? Mas ali, Robson, então, mas assim, e aí contando com tudo isso que você falou, e parece que também o que deu ali mais uma chama ali nessa briga toda foi essa aliança da Ucrânia com a OTAN, né? Sim, na realidade assim, nem se concluiu essa aliança. Houve sinalizações que a Ucrânia queria fazer parte da OTAN, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Um bloco de nações que justamente depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando tem o final da Segunda Guerra Mundial, é criado a OTAN, né, no meu ponto de vista, com um objetivo muito claro de conter o avanço da União Soviética para o lado da Europa. O primeiro propósito da OTAN era esse. E o interessante é que quando a OTAN foi criada, ela foi criada somente com 12 nações. Hoje são 30 nações que fazem parte da OTAN, né? E eles têm, acho que, sei lá, a cláusula 5ª, eu acho, se não me engano, da OTAN, lá fala que, não sei se é cláusula que fala, o nome técnico eu não sei dizer, mas o artigo 5º, se não me engano, diz que se uma dessas nações forem atacadas, eles têm um compromisso de mútua defesa. Todos se unem. Se você me bater, todos que estão aqui vêm para te ajudar. Para te ajudar a se defender e dar porrada em quem está te batendo. Então imagina só esse
esse movimento da Ucrânia, que faz divisa, fronteira com a Rússia. A Ucrânia se movimenta no cenário geopolítico para ingressar também na OTAN. A Rússia não quer isso. A Rússia ela faz parte da OTAN, no caso? Não, a Rússia não. Não faz, só que ela não quer que tenha essa força toda junto com a Ucrânia, se caso uma eventual invasão como aconteceu. O que é a OTAN? A OTAN ela é liderada pelos Estados Unidos. Né? Liderada, é uma força militar formada hoje por 30 nações. E ela foi criada com o objetivo maior de conter o avanço do bloco soviético na época que terminou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, Hitler ali foi derrotado, os Estados Unidos e a União Soviética lutaram juntos contra Hitler, né? E aí eles criaram a OTAN depois da guerra justamente porque a União Soviética estava avançando em direção à Europa. Né? Então a OTAN pegou e falou assim, não, daqui vocês não passam. Sim. É mais ou menos essa a ideia. Porém, a Rússia também não quer que a OTAN avance para o lado da Rússia. Da Rússia também. Porque imagina assim, a Ucrânia ela faz divisa, fronteira com a Rússia. Sim. Imagina a OTAN colocando os mísseis dela lá na Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia e está a poucos quilômetros de Moscou, capital da Rússia. Nunca que eles vão aceitar, né? Vai não querer aceita. uma coisa como essa. Então, o Vladimir Putin alega que essa foi isso é um dos principais motivos, ele fala, mas eu acho que no meu ponto de vista tem mais coisa aí nesse caldo. Então, essa semana eu estava ouvindo um comentarista político falando e alguém perguntou para ele assim, tá, mas até quando essa guerra pode ir? Aí ele falou assim, olha, para responder essa pergunta nós temos que entrar na cabeça de Vladimir Putin, porque é uma caixa de surpresa. Pois é. É interessante também nesse movimento da Guerra Fria que aconteceu depois do final da Segunda Guerra Mundial, que Cuba fez uma aliança com a Rússia, com a União Soviética na época, né? E Cuba viveu sob a influência política, ideológica, com base nas ideias da União Soviética. E recebeu apoio militar, econômico, tudo do bloco soviético. E teve um acordo entre a União Soviética e Cuba para montar uma base militar em Cuba. Que é ali do lado dos Estados Unidos. 80 ali, quilômetros, né? 100 quilômetros, 120 quilômetros, coisa assim, perto de Miami ali. Você está pertinho do território. Os Estados Unidos quase desencadeou uma terceira guerra mundial. Ele falou, não, aqui vocês não vão colocar mísseis perto do meu território. Entendeu? Então, é óbvio que essa guerra, essa invasão, ela tem um ponto, na Ucrânia tem um ponto de vista desumano, ninguém é a favor da guerra, mas o que Vladimir Putin está alegando que ele não quer os mísseis na fronteira dele, os Estados Unidos fez isso nos anos 60. Para não atingir a soberania, né? Ou futuramente, né? Então ele alega a questão de segurança nacional. Falou assim, para mim é segurança do meu povo, segurança da minha nação. Eu não quero mísseis de históricos inimigos na minha fronteira. Sempre. É uma segurança, né? Porque se a gente avaliar o mundo como geopolítica, tem blocos no mundo que vivem sob a influência norte-americana, que a gente vê aqui a América do Sul, a América Central, Europa, sempre foi regido pela influência norte-americana. E os outros países foram regidos pela influência russa. Sim. China, né? Por esse lado. Então, assim, do mesmo jeito que os Estados Unidos não quis os mísseis lá em Cuba, pertinho do território dele, o homem não quis. O homem não quer também não, o russo não quer lá não. E nesse ponto, como dá para entender uma certa preocupação da parte dele de não querer isso, né, Thiago? Sim. E os países que fazem fronteira entre a Rússia, que fazem fronteira com a Rússia ali do lado oeste da Rússia, do lado leste europeu, eles formam como se fosse uma proteção natural entre os países da OTAN e o território da Rússia. Então, assim, se essa proteção natural deixar de existir, a OTAN fica grudada na Rússia. Sim. Então esse é um problema, é um ponto. Mas eu acho que vai mais além. Eu tenho outros pontos de vista também. A gente acaba especulando muitas outras coisas nesse sentido aí, né?
Mas assim, passando agora para o próximo ponto, né, que eu queria te perguntar a sua opinião, o que você acha, né, e até também como o seu conhecimento também, a gente sabe que você tem bastante conhecimento na escatologia, né, então assim, quando se fala de guerra... Antes de você entrar na questão escatológica, posso só Claro. Ponderar duas curiosidades? Sim. Nessa questão geopolítica Sim. ainda. Um caso engraçado, né? Chega a ser engraçado, chega a ser hilário. Em 1994, a União Soviética caiu em 91. Né? Aí a Ucrânia se tornou um país independente. A Ucrânia, dentro da Ucrânia, ficou várias armas nucleares que pertencia ao bloco de países soviéticos. Ficou um pouco para a Rússia, um pouco para a Ucrânia. Aí em 1994, a Ucrânia assina um acordo, né, que foi um acordo chamado Memorando de Budapeste, para entregar essas armas na mão da Rússia. Eram 1.600 armas nucleares. Nossa. A Ucrânia, ela era demais, cara. A Ucrânia, ela era o terceiro maior país em termos de potência nuclear do mundo. Daquele tamanho. Estados Unidos, Rússia e Ucrânia vinha na sequência, porque eram 1.600 armas nucleares. Ele assina esse acordo, entrega as armas para a Rússia, em troca de nunca ser atacado pela Rússia e nunca ser ameaçado. Esse que desacordo. Então tem um tratado. Tem um tratado, Memorando de Budapeste. Se você procurar aí, você vai encontrar, entendeu? Essa eu não sabia. Não tem como falar em segurança nacional e pensar em movimento desarmamentício. Sim. Com certeza, se eles tivessem essas armas, ninguém ia mexer com eles. Como que eles iriam invadir lá, sendo que era fronteira com fronteira? E também poderia ser lançado uma arma nuclear ali, em poucos minutos chegaria em Moscou, a parte mais habitada da Rússia. Né? E o segundo ponto de curiosidade que eu vejo assim dentro de uma questão geopolítica, Thiago, é que a Rússia, ela é o maior país assim, em extensão territorial, tem muita terra, mas ela quase não tem mar que margeia ela, mar assim, que eu digo no sentido de ser apto para ter portos, navegação, porque apto à navegação, na parte do Ártico lá em cima, lá é tudo gelo. Vira gelo, a maioria, uma boa parte do ano, fica sem condições de navegar. Aí ela não tem portos. Ela tem, claro, São Petersburgo tem uma faixinha de terra pequenininha, mas imagina um país com 6.000 quilômetros de extensão, 6, 7 mil, sei lá quanto que é. Uma produção tem que sair de um lado para ir para poucas opções. E essa região da Ucrânia, ela tem uma costa muito grande no Mar Negro, que ela sai dali, ela já sai com a sua produção ela, sem dizer que está perto de Moscou, ali, então, 500, estrategicamente ali, a Ucrânia é o ninguém tira top. Da minha cabeça que tem um planejamento expansionista, uma estratégia de expansão também, essa questão desse avanço militar. Eu já ouvi também, Robson, então, é interessante, a Ucrânia está no ponto estratégico para eles, né? Mas assim, igual você falou desse projeto, né, expansionista que você acredita, eu ouvi alguns comentaristas também dizendo a mesma coisa, que talvez, né, pode ser a gente cogitando isso, né, que ele queira retomar, né, vamos supor que ele tenha sucesso com a Ucrânia, qual será o próximo país, né, para retomar os países que continha na União Soviética, na antiga. Para ele não é segredo, ele declara isso, que um dos maiores erros estratégicos foi o fim da União Soviética. Então, ele declarou várias vezes que ele quer fazer da Rússia grande de novo, quer que ela tenha o mesmo poder que tinha o Império Russo. Na época do Império Russo, até o território do Alasca, que é dos Estados Unidos, hoje pertencia ao Império Russo. Isso ali, a gente está falando em perto de 1900, 1800 e pouquinho ali. Há pouco tempo pertencia à Rússia. A Rússia vendeu para os Estados Unidos a preço de banana aquilo ali. É uma área de gelo lá e tal. Entendeu? Então, fazia assim, sentido para eles. Não, mas dentro da questão estratégica de defesa dos Estados Unidos, sem dizer o que tem de recursos minerais lá no Alasca, que é absurdo. Mas assim,
eu vejo que esse movimento dele tem essa estratégia expansionista, por mais que talvez se negue, mas isso é uma opinião minha, né, que essa região portuária da Ucrânia, onde a Crimeia já foi anexada ali em 2014, é uma região portuária também. Então, assim, eu vejo que tem interesses não somente na questão da OTAN. Da questão da soberania nacional ali, questão dos mísseis ali. Eu acho que tem essa ideia aí por trás também. E ali na Ucrânia, ali no leste da Ucrânia, tem uns povos ali que tem umas ideias separatistas também, né? Isso deu coro também pro Putin, pra mente do Putin, né? Tem uns caras que queriam se separar da Ucrânia. Igual tem na Espanha lá, a região da Catalunha, que é a região de Barcelona, que eles têm vontade de separar da Espanha. Ali tem aquela região que queria se separar da Ucrânia também. E ali ele fala que ele não reconhece aquele território ali como sendo da Ucrânia. Então tem tudo esse contexto geopolítico, Thiago. Pois é, rapaz, isso aí tem pano pra manga, não? E se a gente for nessa especulação, né, que a gente não vai entrar nisso, não, né, até, mas assim, por causa do tempo, mas assim, até a questão mesmo do enfraquecimento, né, dos Estados Unidos, né, ali com o Joe Biden ali, né, então tem toda uma questão, então se a gente for mesmo... Políticas mais fracas, né? Que aí acaba que valentões, vamos dizer assim, como o Vladimir Putin... Fica mais corajoso. Não, mas isso não é segredo, os comentaristas políticos aí que eu acompanho, eles falam que esses caras fortes, que nem Vladimir Putin, observam os movimentos desses líderes. Eles vão lá e ameaçam. O cara não respeita o que ele fala e o cara não cumpre o que ele ameaçou, ele fala, esse cara não é fraco. Então, eu lembro quando... Agora, eu não me lembro da situação. Se você lembrar, você fala. Com o Trump. Eu sei que teve alguma situação, cara, que eu não sei que país que foi, não sei se foi Rússia, não lembro quem que foi lá e deu uma força. Foi a China, não sei. Que deu uma forçada, rapaz, ele foi lá e peitou o cara. Aí todo mundo caiu matando em cima dele, não, que ele vai estourar a Terceira Guerra Mundial, que ele tá peitando um cara poderoso. E o cara recuou. Teve situação com a China, teve situação com a Coreia do Norte. Eu não me lembro agora qual que é o país, mas eu tive uma situação como essa. Você quer um exemplo contrário a isso? No governo do Barack Obama, por exemplo, que mesmo partido do Biden, tem esse viés mais de paz e amor, né? Eu lembro lá que na Síria, por exemplo, o ditador que estava lá no poder, me foge o nome dele agora, o Barack Obama pegou e falou assim, se você usar, dentro da guerra interna que ele estava tendo lá com o Estado Islâmico e tal, se você usar armas químicas contra a população, nós vamos invadir, vai ter retaliação. Ameaçou. Aí o cara foi e usou armas químicas, matou um monte de civil. Aí os Estados Unidos não invadiu. Não fez nada. Verdade. Tipo assim, esses movimentos, um cara estrategista como Vladimir Putin, que já foi da KGB, que já foi dessas agências de espionagem russa, né, ele vê esses movimentos e vê os pontos de fraqueza. Pois é como se fosse um jogo de xadrez, né? Uai, quantas vezes nós jogamos o War lá em casa? Aquilo lá, uai. Se eu vejo um movimento fraco seu no território, eu vou pra cima. Com certeza. Infelizmente é isso. E assim faz parte. Então, desculpa por ter te interrompido na questão escatológica, mas eu achei interessante abordar isso. Não, foi bom você entrar, porque a gente não entrou ainda no assunto, né? Agora a gente entra nele aqui, né? Sim. E aí, com tudo isso, Robson, assim, nós percebemos que as pessoas ficam mais sensíveis, né? Toda vez que levanta uma guerra, o povo fica preocupado, né? Principalmente o povo que não tem certeza da salvação. Teoricamente não era para se preocupar. Não era para se preocupar, exatamente. Se cumprirem as profecias e chegar o tempo do fim, nós estamos prontos. Pois é. Pelo menos devemos estar, né? É verdade. Então, assim, mas querendo ou não, o povo ainda fica com medo, né? Amedrontado. Meu Deus, será que é o fim? Né? Poxa, porque a Rússia, né? Será que tem a ver com a guerra de Gog e Magog, que a Bíblia cita, né? E até antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que você desse uma explanação, né? Porque assim, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte:
qual é a possibilidade ou relação que poderia ter essa guerra que está acontecendo hoje com Gog e Magog? Eu falo por Gog e Magog por causa da região, né? Porque Magog é a região russa ali, aquela região toda ali. Mas antes de você responder essa pergunta, faça uma distinção para nós, né, até para a gente saber aqui, entre a guerra de Gog e Magog com Armagedon. Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, porque a escatologia em si, ela precisa ser bem estudada, né, e bem aplicada, porque senão às vezes tem algumas confusões. Sim, até tem diferentes visões, né, escatológicas, inclusive onde que vai se encaixar o arrebatamento da igreja, se é antes da grande tribulação, se é depois, tal. Então, assim, no meu ponto de vista, dentro da minha visão escatológica, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então eu vou seguir essa minha linha, sim, com todo o respeito aos colegas que têm uma visão teológica diferente, né? Sim. Então, assim, dentro da nossa visão, eu entendo que a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon, ela vai acontecer no final da grande tribulação. A igreja vai ter sido arrebatada. Depois dos 7 anos ali. Isso, vai ter os 7 anos, né, a primeira metade, os primeiros 3 anos e meio. O anticristo fará aliança de paz com Israel. Enfim, vai ser um grande líder pacificador. Depois dessa metade, ele vai quebrar essa aliança, Israel vai quebrar essa aliança com ele, né? E quando acabar esse período de 7 anos, acontece então a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon, né? Armagedon é um local, Monte Megido, né? Vai ser essa guerra com o intuito de destruir Israel, onde o Senhor Jesus vai intervir e vai voltar. Dentro da nossa visão, ele primeiro arrebata a igreja, depois ele volta e coloca os pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se parte ao meio. E é onde ele salva ali Israel. Salva Israel e ali ele prende, inclusive, ali, aprisiona o falso profeta, o anticristo. Né? Esse evento acontece no final da grande tribulação. Certo. Falando de Gog e Magog, da guerra de Gog e Magog, primeiro a gente precisa distinguir, né? Gog é uma pessoa, Magog é uma região, né? Então Gog, a Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 38, né, para profetizar contra Gog, príncipe de Magog. Então podemos entender que é um líder político de uma região de uma região chamada Magog, né? A gente tem que levar em consideração que quando os profetas escreveram isso, ele tinha um contexto geopolítico daquela época. Hoje, inúmeras cidades as mesmas cidades passaram por diversas mudanças, né? De nome, inclusive, né? Sim. Por exemplo, a gente pega Istambul hoje. Istambul, quando ela foi criada, chamava Constantinopla, que foi a sede do governo de Constantino. Mudou a sede de Roma, do Império Romano, né? Ele criou a Constantinopla, que mudou de nome, hoje ela chama Istambul. São Petersburgo também, tem vários, numa cidade russa, né? Mudou de nome. Então a gente tem que entender que esse contexto quando os profetas, né, que profetizou isso há 2.500, 2.700 anos atrás, né, tinha o contexto geopolítico da época. Então, sim, por isso que os nomes hoje não são os nomes como nós conhecemos, né? A região. É o nome conforme era a região daquela época. Mas a gente tem os mapas, né? A questão histórica da Bíblia, não só da Bíblia também, mas a história dos povos. A gente tem ideia de que região ela é hoje, né? Um detalhe interessante, a Bíblia ela aborda que 2 vezes essa guerra de Gog e Magog. Ela é abordada pelo profeta Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, e lá em Apocalipse, no capítulo 20, ela é abordada também como ela vai acontecer no final do reino milenar de Cristo, que a Bíblia fala ali que que Satanás será solto depois de 1000 anos estar aprisionado, né?
e ele incitará as nações para batalhar. E ali ele cita uma guerra de Gog e Magog. Mas essa guerra de Gog e Magog, ela é depois do reino milenar. Inclusive, pastores amigos que eu converso, que eu conheço, eles afirmam que a batalha de Gog e Magog é só aquela no final do milênio. Mas eu tenho aqui o material de tarde que a gente estudou, outros comentários bíblicos também, que outros teólogos, né? O pastor Lamartine Bozella, que é um grande especialista, uma referência para mim na questão escatológica, aquele outro pastor que esteve aqui na nossa igreja, inclusive, Roberto Carvalho. Pois é, ele, entendeu? Então, assim, nós temos várias referências, que inclusive a minha, que essa batalha de Gog e Magog, ela vai acontecer no início do período da Grande Tribulação, ou até mesmo antes da Grande Tribulação, ali, antes da igreja ser arrebatada, ou logo após que a igreja foi Você arrebatada. acredita que será assim? Sim, eu acho que será nesse período, certo. Não depois do milênio. Depois do outro milênio é outro contexto. A gente tem, por exemplo, o livro do primeiro ciclo da Etade, que a gente estudou, ele faz inclusive um paralelo da guerra de Gog e Magog que Ezequiel fala e que Apocalipse fala, né? Um apresenta, por exemplo, de Ezequiel, fala que a batalha segue-se num período quando o nome de Deus está sendo profanado, né? A de Apocalipse fala que a batalha ela segue-se num período da glória milenar. São contextos diferentes, né? A invasão de Ezequiel acontece, ela vem do norte, de países identificados, que a gente pode citar aqui agora. Tá, mas aí quer dizer que vão ter duas guerras de Gog e Magog? Sim, a questão que é citada lá em Apocalipse, ela não abre, ela não fala essa... Deixa eu pegar o texto. Apocalipse, capítulo de número 20, né? Fala assim, ó. E acabando os 1000 anos, Satanás, versículo 7 em diante, será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a terra da largura e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Então aqui essa cita nominalmente Gog e Magog, né, mas eu entendo que não é essa mesma batalha. Essa é uma outra batalha que vai acontecer e os agentes envolvidos aparentemente serão outros. Aqui ele fala que ele vai incitar as nações da terra para guerrear contra o Senhor. Né? Aqui, em Ezequiel 38 e 39, ele fala dos agentes que estarão envolvidos junto com Magog para invadir Israel. Aqui o alvo é guerrear contra o Senhor em Apocalipse. Então, aqui é guerrear contra Israel. Então é pós-milenar. Seria a guerra pós-milenar, essa daí que você está citando. Essa de Apocalipse 20, sim. Pós-milênio. Essa de Ezequiel 38 e 39, capítulo 38 e capítulo 39, eu entendo que ela vai acontecer no início da grande tribulação, ou até mesmo um pouquinho antes da igreja ser arrebatada. Entendendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Faz todo sentido, até porque ali no reino milenar, se eu falar errado aqui, você me corrige, né? Ali Israel será o centro, né, do mundo, e as nações abençoarão Israel, terão que ir até Israel, né? O centro do governo do mundo será Jerusalém. Lá. Então, aí é onde ele vai incitar... Cristo vai reinar, né, em Jerusalém. Que aí é onde ele vai incitar nações para se voltar contra o Senhor, que é realmente contra onde o próprio Jesus, que estará reinando em Jerusalém. Interessante. Né? Então, assim, é interessante ter essas duas colocações diferentes, mas eu entendo que a batalha... É isso que você me perguntou, a questão se a gente pode identificar essa guerra da Ucrânia... se tem alguma relação, alguma relação, né? Eu acho que ainda é muito cedo, não dá para falar que é e que não é, até porque Israel, que é o pivô
que é o centro, né, desse termômetro, termômetro todo, ali, ele não está envolvido nessa guerra. Então, como que a gente sabe? O que eu posso dizer é que alguns atores apresentados por Ezequiel, alguns atores que estarão envolvidos nessa guerra, estão participando dessa guerra de Rússia contra a Ucrânia. Né? Porque muito se fala a respeito das alianças ali, né? Sim. Então, por exemplo, a Rússia tem ali relação com China, né? Com vários ali, sim, inclusive com países que são totalmente, como é que fala, inimigos de Israel, né? Sim. Então, assim, enquanto não acontecer toda essa articulação, essa aliança toda, enquanto essa guerra da Rússia e a Ucrânia não for para frente, então praticamente é inexistente essa possibilidade, né? Mas, assim, eu ouvindo as lives do pastor Lamartine, né, ele fez um comentário interessante. Ele falou que o grande problema dessa invasão da Rússia na Ucrânia é a reação da OTAN e dos outros países. Se não há uma reação, se eles ficam na dela, se não tem uma reação contra a Rússia, uma repressão, algo dessa natureza, não estou falando dessas reações de sanções, Sim. que isso está machucando a Rússia. Né? Mas assim, uma reação militar que coloque a Rússia no lugar dela. Se não houver isso, se todo mundo ficar na dele, daqui a pouco a China ela vai lá reivindicar Taiwan também. Realmente. Daqui a pouco o Irã, que não reconhece Israel como nação, os países ali da Palestina também, né, não reconhece Israel como nação, passa a reivindicar aquele território também. Aí eu vejo um cerco pegando fogo. Aí todo o cenário tá armado. Realmente, né? Aí um faz, aí assim, realmente, aí essa questão que nós estávamos falando antes do enfraquecimento, às vezes, de um líder mundial, entre aspas, né, que é os Estados Unidos, né? Sim. Então, assim, acaba dando margem para os valentões, né? Igual a gente comentou. Então, realmente, aí a partir disso a gente pode ser que tenha uma abertura para isso, né? Sim. Quando a gente fala dos atores dessa guerra de Gog e Magog apresentada pelo profeta Ezequiel, a palavra em Ezequiel 38, quer ver, diz assim, né? Recebi esta mensagem, versículo 1, do Senhor: Filho do homem, volte o seu rosto para Gog, terra de Magog, né, príncipe que governa as nações de Meseque, Tubal, e profetize contra ela. Aí lá no versículo 5, ele começa a falar dos aliados, né? Fala da Pérsia, da Etiópia, da Líbia, fala de Gomer, E se hoje a gente pegar essas regiões, que é interessante, né, a gente entender, né? Segundo várias fontes, segundo o pastor Lamartine, segundo o material da ETAD, da nossa escola teológica, né? Hoje, Magog, primeiro a gente teria que falar quem são, né, esses atores aqui, que seria Magog, Meseque e Tubal. Esses caras foram netos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos. Dos 3 filhos de Noé, depois do dilúvio, de Sem nasceu várias nações árabes ali, nasceu Israel. De Jafé nasceu esse povo que foi e colonizou ali a região da Europa, da Rússia, foi para aquele lugar. Então, se a gente vê, Magog é um dos filhos, né, de Jafé, e Madai, dos Medos, Javã, que é hoje a atual Grécia, isso. Meseque, que é a atual Turquia. Toda a região da antiga Ásia Menor, da Europa, leste europeu, Rússia, tudo isso aí foi colonizado ali depois do dilúvio por essa linhagem de Jafé. Ô Robson, uma vez eu ouvi um cara falar uma coisa assim a respeito dessa guerra toda, por exemplo, no Oriente Médio, né, mudando um pouquinho o assunto. O cara falou assim, cara, aquilo lá é uma briga de família. Pior que é. E de fato, né, cara, se você parar para analisar historicamente, é o irmão, é um que é herdeiro do trono e o mais novo assumiu, e aí o mais velho não assume que o mais novo não assume. Os 2 filhos de Abraão. Pois é.
Ismael, né? Realmente. E Isaac ali a gente já vê uma treta terrível ali, né? Daí de Ismael nasce os povos árabes, né? Sim. Então que vivem em guerra até hoje com... Então hoje, por exemplo, igual a Bíblia cita, né? Magog, região onde é hoje a Rússia, pega um pedaço de onde é a Ucrânia, né? Acho que você citou os povos citas, né? Que historicamente a gente vê os povos citas, o pastor Lamartine falou muito sobre isso, que hoje derivou deles o povo ali da Rússia, né? Região de Mesec, Tubal. Se a gente pega todo o leste europeu ali, onde pega um pedaço da Rússia, da Geórgia, Armênia, Azerbaijão, né, a Turquia, toda essa região é onde vive esse povo. Então a gente sabe que essa aliança que vai atacar Israel na guerra de Gog e Magog, ela será encabeçada por povos dessas regiões, da região da Rússia, da região da Turquia, da região do leste europeu. E tudo hoje ali, todo esse povo ali, qual que é a religião predominante ali hoje? Ali é o islamismo, né? Islamismo. Esses países do leste europeu viraram, até mesmo a Europa mais ocidental, se a gente avaliar a França, hoje Paris é uma capital islâmica. Né? A maioria... A Europa está mergulhada mesmo, né? Já, né? Então, aí tem inimigos históricos, por exemplo, igual fala dos como diz aqui, dos aliados de Magog e Mesec Tubal, né? Fala de Gomer, fala da Pérsia. A Pérsia é o Irã hoje. A Pérsia mudou o nome para Irã em 1900 e pouco, agora, recentemente. Então, a Pérsia é o Irã. É o Irã. E uma curiosidade, né? A Pérsia, ela é inimiga declarada de Israel. Na época que Ezequiel escreveu isso, a Pérsia era aliada de Israel. Tanto que um líder persa libertou Israel do cativeiro. Estava cativo. Medo-persa, a união da Medo-Persa. O povo estava cativo na Babilônia, um líder medo-persa liberta Israel. Sim. Se tornou uma nação aliada de Israel, benéfica para Israel. Hoje é extremamente inimiga. Inimiga ao ponto, Tiago, de ser votada uma lei no parlamento iraniano para que eles aprovassem o enriquecimento de urânio, essas coisas, para eles começarem a fazer arma nuclear. 80% de aprovação, o parlamento aprovou, e aí nesse dia eles fizeram um juramento que eles destruiriam Israel. No mesmo dia que eles fizeram? No mesmo dia que aprovaram essa lei, eles fizeram um juramento que destruiria a nação de Israel. Então assim, para mim, eu entendo que essa guerra, né, de Gog e Magog, ela terá um cunho religioso também. Será uma guerra porque a nação islâmica, né, eles têm diferença entre si. Sim. Uns são xiitas, outros são sunitas, tem várias vertentes. Mas essa guerra vai ser capaz de fazer com que eles deixem suas diferenças de lado em nome de um propósito maior, que é destruir o povo de Israel e os cristãos. Entendeu? Então essa é a minha visão desse contexto, entendeu? Então assim, Robson, né, para a gente ir caminhando para o fim, sim. Então o povo crente, meia boca, pode ficar tranquilo. Nesse sentido que não está acabando ainda não. Não, o povo crente meia boca não pode ficar tranquilo, porque se eles forem atropelados na rua e acabar e o fim chegar para eles, o que vai ser quando eles chegarem no céu, né? Quando eles estiverem diante do Senhor. Então para eles pode acontecer. Então a gente tem que estar preparado, não tem o que fazer. E assim, não precisa desespero. E uma coisa assim que eu ouvi que é interessante é assim, eu não me lembro de onde veio isso, mas uma pessoa falou assim que Jesus ele volta todo dia para muitos, né? Então assim, Jesus ele virá, ele vai cumprir a promessa dele, mas
né, assim, de uma forma, assim, de uma conjectura, nós podemos dizer que Jesus está vindo todo dia para um monte de gente. Né? E quem será o premiado hoje, amanhã, daqui a alguns minutos, né? Talvez seja um de nós. Sim. Né? Estamos preparados para isso? Né? Estamos com a nossa vida em dia? Né? Tá tudo certo? Né? Nossa aliança com Cristo tá, né? É uma aliança mesmo que está em vigor. Desenvolvemos relacionamento com Ele, comunhão, né? Isso que é o importante. Justamente. Então, então assim, você que, né, eu falei que tá meia boca aí, não fique tranquilo, por mais que não chegue pro fim do mundo essa guerra aí, mas de fato o fim ele pode vir para qualquer um de nós, né? Então nós temos que ter realmente essa aliança. E uma coisa que nós podemos, assim, para finalizar, eu gostaria também que você falasse, desse uma palavra a respeito disso, pastor, a respeito de nós aquietarmos o nosso coração, né? Não nos afligirmos com as guerras ou com os rumores de guerra, né? Isso mais demonstra a nossa preparação, né? A nossa condição ela demonstra isso, né? O nosso estado de espírito ele demonstra isso. Se nós vemos uma guerra ou um rumor de guerra e já ficamos com medo, já ficamos atormentados, não conseguimos dormir com medo do que vai acontecer, é porque tem alguma coisa de errado, né? Sim, na realidade a gente tem que estar preparado para todo momento, né? Nós, igual Mateus 24, Jesus disse, né, que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Sempre temos ouvido guerras, sempre temos ouvido, temos visto os sinais que antecederiam a vinda de Cristo, né, se cumprindo. Para mim, o principal cenário é quando Jesus fala, observe a videira, né? Fique olhando para ela. Quando ela florescer, quando ela frutificar, né? Algo assim nesse sentido. Sim. Observe que está perto o fim. Ali, para mim, ele está falando da nação de Israel, que para mim se cumpre isso em 1948, quando a nação de Israel se torna uma nação de novo depois de quase 2000 anos, o povo espalhado pelo mundo inteiro, desde que Nero destruiu Jerusalém lá, meteu fogo em tudo lá e arrebentou tudo. O povo ficou sem uma pátria, sem uma nação, mais uma vez. Maior tempo de exílio, vamos dizer assim, não é propriamente um exílio como foi para a Babilônia, mas se cumpre a restauração da nação de Israel. A ONU reconhece Israel como nação em 1948. Nós temos a honra de um brasileiro ter presidido a sessão da ONU, ainda que reestabeleceu contra todas as perspectivas do mundo, permitindo que Israel voltasse a ser considerado uma nação. Então, para mim, esse é o principal sinal da volta de Cristo. E tem uma parte do texto que fala que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Aí pode entrar numa discussão de quanto tempo é uma geração. Realmente. Se é uma geração, pode considerar 70, 80 anos, 100 anos, uma geração. Mas a verdade é o seguinte, né? Não dá para nós pagarmos para ver, né? Não dá. Não dá. Então, assim, independente se esta guerra vai resultar ou não. Para mim, essa guerra, por enquanto, não tem nada a ver com Gog e Magog. Pode ser que ela caminhe para desenvolva-se, mas aí nós temos que ver Irã, Israel. Tem um contexto maior, todo né? Contexto envolvido. Né? Então, para mim, não é. Mas, independente disso, não devemos estar ansiosos. Se for ou se não for, não devemos estar ansiosos. Pedro fala para lançarmos as nossas ansiedades aos pés de Jesus, que Ele tem cuidado de vós. Ansiosos é justamente excesso de futuro, né? Se preocupar com aquilo que vai acontecer. E também insegurança, né? Insegurança. Então, assim, a gente fica ansioso, fica com medo. É insegurança. Denota que a gente não estamos cumprindo aquilo que deveríamos cumprir. Vida, né? Que segue normalmente, né? Claro que essa guerra ela vai influenciar o mundo todo. Logo a gente vai sentir a nossa economia, inflação,
petróleo subindo, vamos sentir no nosso bolso aqui gasolina subindo, vai ter inflação, não vai ter jeito. Se a gente dependia o Brasil depende dos fertilizantes vindo lá daquela região. Se não vier fertilizante, a gente não planta. Se a gente não descobrir outro fornecedor, imagina o agro do Brasil, que é o que... Imagina, né? É muito importante para o mundo, né? Entendeu? Então, para o mundo. Então essa guerra ela pode impactar, sim, vários países, mas dessa forma. Claro que tem um potencial nuclear, inclusive Putin ele está fazendo ameaça sobre isso. Se continuar algumas sanções, se a OTAN intervir, ele mandou inclusive os generais dele ficarem alertas com a questão do seu armamento nuclear, em estado de alerta. Claro que tem esse risco, né? Sim. Mas eu entendo que dentro de qualquer cenário, por pior que seja, não devemos estar aflitos. A gente tem que depositar nossa confiança plena em Deus. E no meu ponto de vista, não vai acontecer isso agora enquanto não se cumprir as escrituras. É isso aí, galera. Robson, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Valeu. E assim, esse é o primeiro, né, que nós estamos fazendo. Vão ter outros e com certeza nós vamos precisar de você mais pra frente aí. Bacana. Né? Falando sobre escatologia, falando sobre algum assunto específico. Estou à disposição. Aí. Tá? E muito obrigado aí pela sua presença, por essa conversa, pelo esclarecimento que foi muito bom, ficou bem esclarecido. Eu acho que se a galera tinha alguma dúvida a respeito disso aí, eu acho que ficou bem mais... Ficou tranquilo agora, deu para entender bem isso aí. Eu agradeço. Muito das muitas coisas que eu falei aqui são pontos de vista pessoais, né? Misturado com pontos de vistas escatológicos, teológicos também. Temos que ter esse discernimento, com né? certeza. Também, mas espero ter colaborado aí com a galera do Íntimos, meninada, gente boa. Gente boa, galera. É isso aí, pessoal. Então vamos finalizar o nosso primeiro podcast aí. Ajude aí, compartilhe, entendeu? Entendeu? Os meninos vão fazer uns negócios, uns tal dos cortes, tá? Os cortes. Entendeu? Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai. Acho que vai. Tá? Né? Acho que vai dar certo. Mas compartilhe, ajude-nos a compartilhar, né? A colocar para frente esse projeto aí. E em breve nós viremos com novos temas. Tá bom? Fiquem com Deus. Valeu. E até a próxima. Graças e paz, Deus abençoe a todos.